Ô, deputado, o senhor citou o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem uma visão talvez privilegiada da política, porque o senhor está fora da política, mas tem toda a bagagem, como a gente sabe. O senhor acha que em 2026, o senhor falou que ele deveria estar elegível, disputar a eleição. Se ele não puder disputar, o senhor acha que ele deveria indicar alguém da família, alguém próximo, ou talvez o governador Tarcísio de Freitas, de alguém desse centro-direita, desse aspecto, desse campo político, como o senhor citou? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a eleição de 2026 vai ser uma repetição do que aconteceu em 2022 no sentido contrário, né? Em 2022, não foi o Lula que ganhou a eleição, foi o Bolsonaro que perdeu. Eu acho que em 2026 o Lula vai perder a eleição. Então, qualquer um que for para o outro lado e for para o segundo turno vai ganhar a eleição dele. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Lula que perderá a eleição, não é quem entrar que vai ganhar. Então, seja quem for sair, A ou B ou C, no fundo alguém vai para o segundo turno e quem for vai ganhar a eleição. Se vai ser alguém da família do Bolsonaro, se vai ser um governador, eu não acredito que seja o Tarcísio, até porque o Tarcísio tem que tomar uma decisão em março de se renunciar ao mandato de governador de São Paulo para ficar em stand-by para disputar uma possível candidatura. Duvido que ele faça isso. Eu acho que esse processo não vai estar definido em março. É um processo que ainda vai se aprofundar até praticamente às vésperas, né? Algum governador desse pode ser candidato, é possível que saia mais de um, é possível que saia alguém da família, algum governador, enfim, que saia outro, pode sair um outside, tipo um Pablo Marçal da vida, que é o mais perigoso até, porque não seria o ideal. E o que vai acontecer vai depender muito do processo político, né? Mas é difícil dizer. A única convicção que eu tenho é que o Lula perde a eleição. Vai lá, Deise. Presidente, então, falando nisso, o Lula perde a eleição. E qual seria o futuro da esquerda e do PT? Porque o Lula não está fazendo sucessor. Como que o senhor vê a esquerda no Brasil? Eu vejo a esquerda sendo renovada com o João Campos. Eu acho que vai acabar... Eu acho que o futuro do PT, quando perder a eleição, se perder, efetivamente, claro que eu posso estar errado, pode acontecer o contrário, eles podem ganhar, enfim, pode ser mais uma opinião de torcida minha do que necessariamente uma opinião factual. Eu tenho essa opinião, mas pode não corresponder. Se corresponder a minha opinião à realidade, é claro que o PT vai sofrer uma derrocada grande. E aí quem está emergindo, por ser jovem, por ter uma escola política forte, como filho do Eduardo Campos, que eu convivi muito bem, era muito meu amigo, a gente sabe que a bagagem que o menino está adquirindo, ao mesmo tempo ele é bom em rede social, ele está mais conectado para poder fazer esse enfrentamento. Eu acho que naturalmente vai ser o herdeiro. Tanto que essa ascensão dele à presidência do partido ontem, a eleição dele de governador, ele vai chegar aonde ele puder ser candidato a presidente, já tendo sido deputado federal, 2 vezes prefeito e provavelmente 2 vezes governador. Vai chegar com bagagem, é para ficar atento. Túlio? Deputado, nesse tabuleiro político, eu entendo que há uma polarização entre direita e esquerda desde a Constituição de 88, na verdade. Collor primeiro assumiu o papel da captação dos eleitores de direita, depois o PSDB num longo período, né? O Alckmin tentou fazer isso e foi furado, né, pelo Bolsonaro, furado entre aspas pelo Bolsonaro, e agora me parece que com o Lula enfraquecido de um lado e com o Bolsonaro inelegível do outro lado, é a grande oportunidade do Centrão finalmente emplacar uma terceira via. Nós vimos isso, assistimos isso na eleição aqui na Prefeitura de São Paulo. Aquele que se aliou com o centro, política às vezes é matemática, né? 1/3 de eleitores da direita, 1/3 de eleitores da esquerda e 1/3 que ficam ali ao centro. Se esses players da direita e da esquerda estão afastados, ou afastado um, né, o outro com a popularidade baixa. Mas e se há uma união entre essas forças de centro? A gente está vendo o movimento dos governadores recentemente, Eduardo Leite, né, migrando de partido, os governadores conversando. Será que não é finalmente a oportunidade do centro emplacar uma candidatura principal? Túlio, eu não acredito. Vou te explicar por quê. Primeiro, você está correto que desde 88 é assim. No meu livro, Tchau Querida, eu faço uma digressão de todas as eleições presidenciais e abordo exatamente isso que você falou. O PSDB representou a direita, o Collor foi à direita. Tudo isso aconteceu e realmente é verdade. Isso só mostra que a gente sempre teve essa polarização. Só que era uma polarização envergonhada. Depois de Bolsonaro, as pessoas perderam a vergonha de se declararem de direita ou assumirem a posição
de militarem pela direita. E sem rede social também, né? Uma polarização sem rede social. Sim, mas ela existia. Ela existia e era muito forte. Eu vivi a eleição do Collor, eu trabalhei na eleição do Collor, eu vi bem como aquilo aconteceu. O Collor derrotou o Lula, foi o Lula que perdeu a eleição mesmo naquele momento, né? E ali quase foi o Brizola. Talvez se tivesse sido o Brizola, o Collor tivesse perdido. Foi por muito pouco a diferença. Mas por que eu não acredito na tua tese? Eu vou te dizer por quê. Porque um candidato de centro, você está citando o exemplo de São Paulo, que o Ricardo estava com o apoio do Bolsonaro, mas veio o Pablo Marçal como rompante, como outside, e quase pegou o eleitorado básico dele. E diria uma coisa para você, ele só perdeu por aquele evento que aconteceu na antivéspera. Aquele falso. Se não fosse isso, o Pablo Marçal tinha ganho a eleição. Essa é a minha opinião. Se fosse no segundo turno com o prefeito? Ganharia. Não iria. Não, mas o que acontece é o seguinte, mas esse evento, eu ainda estou votando em São Paulo, eu vim aqui votar no dia, eu vi bem. Eu via na rua o que estava acontecendo. A gente que vive política, a gente sente o cheiro da rua, né? Em eleição, quando eu ando, eu estava andando em Belo Horizonte, eu vi que o Tramonte não ia para o segundo turno em Belo Horizonte, não foi. A gente consegue ter esse cheiro. O Pablo Marçal ia ganhar aquela eleição. E se ele fosse para o segundo turno, o Ricardo não iria. Ele iria com Boulos. Porque o que ele cresceria, o Ricardo não ia para o segundo turno. Não ia acontecer dele com o Ricardo, entendeu? Se fosse ele com o Ricardo, ele perderia a eleição. Porque era diferente. Mas ele com Boulos, ele ganharia a eleição. Ele não foi. O que acontece? Um candidato de centro, que pode acontecer a seguinte hipótese. Um candidato de centro vai sair e consegue superar um candidato de direita e vai para o segundo turno. Aí ele vai disputar, ele vai ganhar a eleição, porque ele vai aderir à pauta da direita, ele vai se transformar no lado da direita da polarização. Se não fosse assim, ele não ganharia. Então ele perdeu a condição de ser de centro. Não é por ele ser de centro, ele vai ter que aderir à pauta no segundo turno para poder ganhar. Então, por isso é que você continua com a polarização. E te digo mais, eu nunca vi ela tão presente como ela está hoje. Ela está agressiva. E não vejo como isso mudar. Por essa razão que eu afirmo a você com convicção que o Lula perderá a eleição. Porque eu estou vendo essa polarização na rua muito forte. Então, pode eventualmente alguém mais de centro ir para o segundo turno, mas se não adotar a bandeira da direita e não for com esse discurso, ele não ganhará a eleição.